Bom dia, boa tarde, boa noite, amigos e professor. Bom estar aqui mais uma vez com essa responsabilidade sublime de comunicá-los a palavra do nosso Deus. Bom, a nossa pregação de hoje, ela se encontra no Salmo de número 22. A leitura do texto é a seguinte: Sofrimento e vitória do Messias. Ao mestre de canto, segunda melodia, costa da manhã, Salmo de Davi. Deus meu, por que me desamparaste? Por que se acham longe de minha salvação as palavras do meu bramido? Deus meu, clamo de dia e não me respondes, também de noite, porém não tenho sossego. Contudo, tu és santo, entronizado entre os louvores de Israel. Nossos pais confiaram em ti, confiaram e os livraste. A ti clamaram e se livraram, confiaram em ti e não foram confundidos. Mas eu sou verme e não homem, ó pobre dos homens e desprezado do povo. Todos os que me veem zombam de mim, afrouxam os lábios e meneam a cabeça. Confiou no Senhor, livra-o ele. Salve-o, pois nele tem prazer. Contudo, tu és quem me fez nascer e me preservastes, estando eu ainda ao seio de minha mãe. A ti me entreguei desde o meu nascimento, desde o ventre de minha mãe, tu és meu Deus. Não te distancies de mim, porque a tribulação está próxima, e não há quem me acuda. Muitos touros me cercam, fortes touros de Bazã me rodeiam. Contra mim abrem a boca, como faz o leão que despedaça e ruge. Derramei-me como água, e todos os meus ossos se desconjuntaram. Meu coração fez-se como cera, derreteu-se dentro de mim. Secou-se meu vigor como um caco de barro, e a língua se me apega ao céu da boca. Assim me deitas no pó da morte. Cães me cercam, uma súcia de malfeitores me rodeia. Transpassaram minhas mãos e os pés. Posso contar todos os meus ossos. Eles me estão olhando e encarando em mim. Repartem entre si as minhas vestes e sobre a minha túnica deitam sortes. Tu, porém, Senhor, não te afastes de mim. Força minha, apressa-te em socorrer-me. Livra a minha alma da espada e das presas do cão a minha vida. Salve-me das fauces do leão e dos chifres dos búfalos. Sim, tu me respondes. A meus irmãos declararei o teu nome. Cantar-te-ei louvores no meio da congregação. Vós que temeis o Senhor, louvai-o. Glorificai-o vós todos, descendência de Jacó. Reverenciai-o vós todos, posteridade de Israel. Pois não desprezou, nem abominou a dor do aflito, nem ocultou dele o rosto, mas o ouviu quando ele gritou por socorro. Detive o meu louvor na grande congregação. Cumprirei os meus votos na presença dos que o temem. Os sofredores hão de comer e fartar-se. Louvarão o Senhor os que o buscam. Viva para sempre o vosso coração. Lembrar-se-ão do Senhor e a ele se converterão os confins da terra. Perante ele se prostrarão todas as famílias das nações. Pois do Senhor é o reino, é a ele quem governa as nações. Todos os opulentos da terra hão de comer e adorar, e todos os que descem ao pó se prostrarão perante ele, até aquele que não pode preservar a própria vida. A posteridade o servirá, falar-se-á do Senhor a geração vindoura, hão de vir anunciar a justiça dele. Ao povo que há de nascer, contarão que foi ele quem o fez. Vamos orar? Senhor, tua palavra foi lida, Pai. Nós nos alegramos disso. Nos alegramos de ter essa oportunidade, Deus, de lê-la e meditá-la nesse instante, Pai. Portanto, nós rogamos a Ti para que o Senhor esteja falando aos nossos corações a Tua palavra. Que Teu Santo Espírito possa estar comunicando a nós, Senhor, a Tua verdade. Que nós possamos ser edificados por ela nesse instante. Oramos assim no nome santo de Jesus. Amém. Meus irmãos, vocês já estiveram diante de uma situação angustiante, a qual vocês não conseguiam enxergar o fim? Esse sentimento é muito ruim, né? Por mais que você clame a Deus, você ore a Deus, você busque a Deus, o sentimento de angústia não passa. Parece que Deus nos abandonou, certo? Isso tudo é muito ruim, isso tudo é avassalador. Eu me lembro muito bem, no ano de 2015, eu estava para concluir o ensino médio,
e eu planejava ingressar no ensino superior logo após o ensino médio. Mas antes mesmo da formatura eu tinha feito alguns vestibulares, mas os resultados deles foram horríveis, né? Eu fracassei em todos eles. Após a minha formatura, então, retornei a fazê-los e, de semelhante modo, fracassei. Recorri então a alguns cursos técnicos para tentar amenizar um pouco o impacto deles, mas, de semelhante modo, fracassei mais uma vez, não consegui sequer entrar em um curso. Não demorou muito para que meu coração se enchesse de uma angústia muito grande. Eu estava angustiado e aflito com toda aquela situação que estava se desenvolvendo em minha vida. O ano agora já era 2016 e nada tinha mudado. 2017 estava prestes a entrar e a minha vida continuava na mesma. Então meu coração foi se enchendo cada vez mais de angústia e aflição. Esse sentimento era colaborado pela pressão e o mau relacionamento que eu tinha com alguns familiares, que ao invés de me apoiarem, ao invés de me ajudarem naquele momento, falavam coisas e diziam coisas que afundava ainda mais a minha angústia em meu coração. Colaboravam ainda mais para a minha angústia em meu coração. E isso tudo era muito ruim, porque eu olhava para 2015, via um Hudson cheio de sonhos, cheio de planos, metas, e agora me via triste, cabisbaixo, angustiado, aflito, depressivo. Por mais que eu buscasse a Deus, por mais que eu orasse a Ele pedindo auxílio, socorro, naquele momento a angústia não passava e minha situação não mudava. E então bastou a mim se recolher como fracassado em meu quarto e permanecer nele por muitos e muitos tempos. Esse sentimento de angústia ao qual eu acabei de relatar, ele também se faz presente na vida do salmista. O Salmo 22, o início dele nos diz isso claramente. O salmista está angustiado, mas nós não sabemos ao certo qual era o motivo dessa angústia. O que sabemos de fato e unicamente é que a angústia fazia parte de seu coração. A angústia era tão grande, que ele olhava ao seu redor e não via nem sequer o seu próprio Deus. O que faz com que ele clamasse no começo do verso 1, Deus meu, por que me desamparaste? E a sequência desse clamor revela que dia e noite passavam e essa angústia permanecia. Essa angústia não se apartava do salmista. Por mais que ele buscasse a Deus, por mais que ele soubesse quem Deus era, essa angústia não passava. Ele rogava, ele buscava, ele clamava, orava insistentemente, mas aparentava que Deus estava distante dele. Aparentava que Deus não o ouvia, nem sequer se importava com a sua dor, com a sua aflição, com a sua angústia. E o que colaborava ainda mais para que esse sentimento todo acontecesse e se desenvolvesse eram as pessoas ao seu redor. Os versos seguintes vai descrever muito bem isso. As pessoas que estavam ali para ajudá-lo não o ajudavam e, ao invés de apoiá-lo, zombavam dele. Tiravam sarro da sua fé, tiravam sarro da sua situação. E através de falas, de atitudes, nós não sabemos ao certo, impulsionava ainda mais essa angústia em seu coração. O salmista, diante daquela situação, ele faz duras críticas a seu estado. Ele fala que ele era verme e não homem. Ele fala que ele era desprezado pelo povo, que ele era o opróbrio deles. Ele diz que as pessoas que estavam ali estavam
querendo o seu mal, torcendo para o seu mal, pois essa era a situação a qual ele estava inserido, essa era a situação a qual ele fazia parte, e essa angústia em seu coração latejava cada vez mais. O salmista, então, não se vê mais com forças para buscar, clamar a Deus. Ele olha para o seu horizonte e crê que o desfecho final de tudo aquilo seria a sua morte. Mas Deus, em sua infinita graça e misericórdia, ele intercede na vida do salmista, ele intervém na vida do salmista, ouve a sua oração, ouve o seu clamor e o socorre da sua angústia. Deus salva-o da sua angústia. Deus salva o salmista da sua aflição. Deus então transforma aquele coração angustiado, aflito, em um coração agora feliz, alegre, jubilante. O salmista então se depara com essa bondade, essa misericórdia sobre a sua vida. Ele então, numa explosão, louva ao Senhor, engrandece o seu santo nome. Ele convoca todos aqueles que estão ao seu redor para que juntos louvem e glorifiquem o nome do Senhor. Se antes o coração do salmista estava aflito, agora o coração do salmista está alegre, está em paz. Se antes a sua boca se abria para lamentar a sua situação, agora ela se abria para louvar a Deus e bendizer o seu santo nome. O salmista conhecia muito bem quem Deus era, pois no passado ele já tinha atendido favoravelmente os seus pais, em situação semelhante à que ele passava. O salmista sabia quem Deus era porque, antes mesmo de nascer, Deus já era o Deus dele e ele já pertencia ao Senhor. O salmista tinha convicção dessas coisas, embora elas não tenham o livrado da sua angústia. Então o salmista, quando ele se depara com a ação graciosa de Deus sobre a sua vida, ele louva a Deus. Ele quer que todos ao seu redor louvem o Senhor e quer que todos contem a ação graciosa que ele operou em sua vida. Mas os anos se passariam e outro servo do Senhor usaria essa mesma pergunta ao qual o salmista utilizou no começo do seu clamor. Jesus Cristo. Jesus Cristo, quando estava sofrendo a ira dos nossos pecados na cruz, ele olha para o céu e diz: Deus meu, por que me desamparaste? Cristo estava ali pagando pelos nossos pecados. Ele, que sem pecado algum foi feito pecado em nosso lugar, sofreu na sua carne, sofreu na sua vida a dura punição, o duro castigo dos nossos pecados. Ele então, naquela angústia, naquele mar de angústia, mar de aflição, ele olha para os céus e clama pelo seu Pai. Mas o seu Pai não o socorreu. Diferentemente de como Deus agiu na vida do salmista, favoravelmente a ele, misericordiosamente a ele, Deus agora olha para o seu filho e deixa-o à morte, deixa-o para morrer, não intercede, não lhe poupa nenhuma gota do cálice que ele estava bebendo. Deus, ele castiga, ele moe o seu Filho amado em nosso lugar. Ele pune Cristo para não nos punir. E isso ele faz com amor e graça aos seus filhos. O momento em qual Cristo se depara com Deus se distanciando dele é o momento ao qual Deus nos aproxima e nos resgata, nos salva. Pois Deus não pode e nunca poderá compactuar com o pecado. E o que o Senhor vê ao olhar para o seu filho é justamente o meu e o seu pecado. Por isso que ele o abandona.
Deus então vira para nós e olha em nós a justiça de Cristo e através dela nos resgata, formando assim um povo seu, povo da nova aliança do nosso Senhor. E essa graça que nós vemos através de Cristo, da ação de Cristo sobre nossas vidas, ela também invade o tempo e alcança todos os perdidos. E chega ao meu quarto. Eu estava há 2 anos praticamente angustiado, aflito por toda aquela situação. E então, um belo dia, no meu quarto deitado, tudo escuro, eu senti meu coração arder e a voz do Evangelho soar dentro de mim. Eu que tanto tempo busquei ao Senhor e buscava ao Senhor, agora tinha o encontrado. Aquela ação graciosa de Deus sobre a minha vida trouxe-me luz, esperança, salvação. A minha reação não poderia ser outra. Caí de joelho no chão, em lágrimas, agradeci a Deus pela salvação em Cristo Jesus. E eu que estava angustiado diante do meu fracasso, Deus me fez olhar para a cruz e ver em Cristo a minha vitória. Então, a angústia que tomava conta do meu peito desapareceu, sumiu, cessou. E em troca dela, encheu-se a paz, a felicidade, a esperança, o consolo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Meus irmãos, diante disso, eu quero dizer para você que se está ou não passando por um momento de aflição, saiba que você tem um Deus disposto a se socorrer. Um Deus que o ama. Um Deus que provou o seu amor entregando o seu próprio Filho em seu lugar. Um Deus que é como um pai para você. Um Deus que cuida de você, que zela por você. Um Deus que ouve sim o seu clamor, ouve sim o seu choro e que poderá atendê-lo segundo a sua vontade, segundo o seu querer. Portanto, não desista, continue clamando, continue buscando a esse Deus, pois Ele há de nos resgatar, Ele há de nos consolar. E se porventura o consolo dele não vier nesta terra, livrando-o da angústia, olhe para o futuro. Olhe para esse Cristo que foi preso numa cruz, pendurado numa cruz e lá padeceu. Esse mesmo Cristo que morreu lá, como um Cordeiro de Deus, ao terceiro dia ressurgiu como um leão, vencendo a morte, vencendo os inimigos que faltavam a serem vencidos. Ele está agora no céu, mas há de vir buscar a sua igreja. E quando ele vier, então, buscará você, a mim e a todos nós que fazemos parte do seu corpo. E então enxugará de nossos olhos toda lágrima, tirará de nossos corações toda angústia, toda aflição eternamente e colocará uma paz, colocará felicidade, alegria nele. E então nós viveremos felizes para sempre. Não perca as esperanças, não perca a sua fé. Continue buscando a Deus, clame ao Senhor e Ele há de ajudá-lo, há de socorrê-lo, pois Ele é um Deus que se compadece do aflito. Ele é um Deus que está disposto a ajudar aqueles que estão angustiados e aflitos em seus corações. A nossa missão, então, meus irmãos, é levar esse Cristo da esperança, esse Cristo da paz, àqueles que se encontram angustiados e aflitos em suas vidas. O momento ao qual nós estamos inseridos diz respeito muito a isso. Nós podemos ver famílias, pais de famílias, pessoas que estão enfermas, desempregadas, enfim, passando por situação delicada nesse momento pandêmico, aflitas, angustiadas. E o nosso papel como igreja é comunicá-los que Cristo é nossa esperança, trazer a eles essa paz que nós possamos encontrar e desfrutar
em Cristo Jesus. A nossa missão nesse mês de setembro, o mês de Setembro Amarelo, mês que nós lembramos da depressão, lembramos do suicídio, é levar a essas pessoas depressivas, deprimidas, a qual eu fazia parte um tempo atrás, essa esperança que é encontrada em Cristo. A nossa missão, meus irmãos, é essa, apenas essa: levar a Cristo aos perdidos. Portanto, irmãos, que nós possamos cumprir com essa missão. Podemos trazer essa verdade, esse consolo, essa esperança àqueles que estão aflitos e angustiados em seus corações. Que Deus assim nos ajude. Em Cristo Jesus. Amém.